Queridos, hoje nós vamos falar sobre o tema da minha mensagem hoje é a soberania e os mistérios de Deus. A soberania e os mistérios de Deus. Todo mundo sabe que quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele é para nós uma grande inspiração. Ele não ocupa e nunca ocupará o lugar de Cristo, mas a igreja cristã, ela fala com bastante alegria do apóstolo Paulo, porque boa parte da doutrina que nós temos nas mãos foi gerada no coração dele para a igreja. Então, você pega o Novo Testamento, por exemplo, e você vai perceber que quase que mais do que 50% do Novo Testamento aí, ou quase 50%, foi gerado no espírito de Paulo para passar para a igreja, o que deu esse fundamento, essa doutrina tão poderosa para a igreja. E hoje eu tenho um desafio aqui de passar para vocês, eu quero ser bem objetivo, mas a gente vai falar hoje sobre 3 capítulos, né? Mas não vamos ler todos os versículos, mas vamos falar sobre 3 capítulos, porque são, sem dúvida nenhuma, o capítulo mais importante e o mais difícil de explicar. O mais difícil de explicar, eu tenho certeza que você vai sair daqui aceitando a soberania de Deus. Só isso que você tem para fazer. Só aceitar que Deus é soberano. Então, capítulo 9, 10 e 11 de Romanos são os capítulos mais complexos. Mas se Deus vai dar graça que a gente vai conseguir falar em cima disso. Então, abre comigo, por favor, em Romanos capítulo 11, versículo 25 primeiro. E aí depois a gente volta de novo e assim vai. Tá? Então, aqui Paulo está concluindo algumas coisas interessantes. E Paulo está falando assim, ó, irmãos, eu não quero que ignore este mistério. O que é uma coisa mistério, gente? Mistério é uma coisa que você não consegue explicar. Um mistério. Eu não sei se você já tem algum mistério na tua vida. Né? Poxa, perdi aquele dinheiro, até hoje eu não sei como que eu perdi o dinheiro. É um mistério, como que aquele dinheiro sumiu. Né? Aconteceu uma coisa comigo que o carro ia me atropelar, mas eu não sei como, passou perto. Foi um mistério, eu não sofri aquele acidente, não sofri aquele dano, e misteriosamente eu vivi isso na minha vida. Quem aqui já viveu algum mistério na vida? Levanta a mão aqui. Todo mundo aqui tem uns mistérios aí, né? Então tem coisa que é mistério de Deus, que a gente nunca vai saber como foi feito, como foi desenrolado. Então Paulo está tratando toda a revelação como um mistério. E ele vai dizer assim, então eu não quero que vocês ignorem esse mistério. Né? E aí aqui tem um contexto que ele vai explicar, mas eu queria que a gente já fosse lá para o versículo 36, porque a conclusão de Paulo, do versículo 33, desculpa, a conclusão de Paulo vai se dar nisso que se tornou uma canção, a igreja canta isso. Hoje tem uma canção mais moderna, né, que é do Zoe, que profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Só que na minha época era assim. Profundidade das riquezas, da sabedoria de Deus. Quem primeiro deu a ele e depois o recebeu. Pois por ele e por ele para ele foram feitas todas as coisas. Então, essa canção já existia, só que nessa versão mais antiga. Né? Mas aí o Zoe veio, caprichou e fez uma letra muito linda. E ele começa dizendo lá, vai lá para o versículo 33, por favor, Caicão. Então ele fala assim, profundidade. Isso aqui é uma doxologia, isso aqui é um louvor a Deus. E o que ele está dizendo aqui, Paulo? Ele está dizendo o seguinte, depois de tudo que ele está revelando para nós, você pegando do capítulo 1 até o capítulo 11, ele chega aqui no capítulo 11, ele vai encerrar dessa forma essa sessão. Ele vai dizer o seguinte, assim, eu estou maravilhado com o que Deus fez, como Deus resolveu salvar o ser humano. E aí ele fala, profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, eu não consigo
imaginar isso. Eu não consigo sondar o pensamento de Deus, o coração de Deus. Ninguém consegue saber o que Deus está pensando. Como que Ele resolve salvar o ser humano? É uma coisa maluca. Então Paulo está impressionado com isso. Versículo 34. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem é que conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem foi que deu essa ideia para Deus? Quem foi o seu conselheiro? Continua. Quem primeiro lhe deu para que ele recompense? Ou seja, alguém fez alguma coisa para que Deus pudesse retribuir dessa forma? Quem é que fez isso? Continua. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Gente, é muito profundo isso. Então, se eu encerrar só aqui com esses 3 versículos, já seria suficiente para nós. Porque Paulo está chegando a essa conclusão. Ninguém pode entender a Deus. Ninguém pode compreender o trabalhar de Deus. Como Deus fez isso? Como Deus fez dessa maneira? Então ele fala, quem é que conheceu a mente do Senhor? Quem é que foi o seu conselheiro? Então a gente vai lá para o capítulo agora 9. Mas antes disso, não põe ainda não, Kaique. Eu quero só fazer essa introdução que é muito importante. Porque eu estava falando de Paulo. Paulo, ele é diferenciado, porque você pega os outros discípulos de Jesus, que andaram com Jesus, só que eram pessoas iletradas, pessoas que não tiveram tanto estudo. Não eram analfabetos, como as pessoas pensam, mas também não eram pessoas tão letradas. E a gente percebe que na vida da gente isso faz muita diferença, né? Quem vai estudar mais, ele vai ser mais recompensado pelo seu esforço, nos seus estudos, para ocupar posições na empresa, no trabalho, enfim. Então Paulo, antes dele ser cristão, ele já era um judeu muito zeloso. Então ele já vinha já tinha uma bagagem intelectual muito grande. Então ele aprendeu, a Bíblia fala que ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Então ele desde pequeno ele estuda muito a palavra de Deus, a lei, né, a Torá. Então quando ele começa a produzir material para a igreja cristã, e ele tem revelações incríveis, porque Paulo, por exemplo, teve uma experiência única. Ele fala assim, eu conheço um homem que eu não sei se no corpo ou fora do corpo foi arrebatado até o 3º céu. Ou seja, ele está falando dele mesmo, de uma experiência que ele teve com Deus, ele foi arrebatado em espírito, e ele teve revelações incríveis, que ele falou que eu não posso nem contar para vocês. É coisa que é difícil até de explicar, é coisa que é difícil até de eu falar. É isso que ele está dizendo. E aí, quando Pedro vai fazer a menção dele, vai falar o seguinte, olha que interessante isso. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Só para me dar essa introdução que é importante. 2 Pedro 3,15, ele fala assim, tenho em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação. Aí ele vai falar, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, com sabedoria que Deus lhe deu. Então Pedro vai mencionar Paulo, vai falar assim, quero que vocês entendam uma coisa, que a paciência vai resultar na salvação, a paciência significa salvação, tal. E deixa eu falar uma coisa, o Paulo, nosso irmão Paulo, ele escreveu umas coisas legais para vocês aí, coisas que Deus deu sabedoria para ele escrever, coisas impressionantes. Versículo 16, ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nela desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem. Por isso que a gente sempre fala, pegar textos da Bíblia e você não explorar o contexto desses textos, vai transformar numa verdadeira heresia e vai prejudicar a igreja, como está acontecendo por aí. Então hoje, eu estou muito feliz ao mesmo tempo, porque a gente tem tentado expor a palavra de Deus para os irmãos, e isso vai resultar em fortalecimento espiritual para vocês, para que vocês possam lidar com todo tipo de falsa doutrina que pode rodear vocês. Então, nunca pega um texto da Bíblia ou aceite um texto isolado da Bíblia para justificar algo ou para te dar uma palavra de vitória, sei lá como as pessoas gostam de fazer. Por quê? Porque a Bíblia tem todo um contexto, não dá para você pegar só um texto isolado e jogar. Então, ele está dizendo isso aqui, Paulo escreve coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem.
distorcer o que Paulo está escrevendo, como também fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, isso é muito importante, esse entendimento. Continua, por favor, até o 18 a gente vai. Aí ele fala assim, ó: portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. 18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento. Então, graça não depende de você, mas o conhecimento depende. Então, você precisa conhecer a palavra de Deus, precisa debruçar na palavra. Cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Muito importante isso. Deuteronômio 29, 29 vai falar algo, por que eu estou introduzindo isso para você entender, dos mistérios de Deus. Deuteronômio 29, 29 diz assim, ó: as coisas encobertas pertencem a quem? Ao Senhor, o nosso Deus. Mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. Então, assim, ó, nós temos que tomar muito cuidado com as novidades, como igreja. Muito cuidado com novidade. Por quê? Porque o que foi revelado já foi. Então, quais são as coisas reveladas? É o que a Bíblia já revelou. Então, não dá para me chegar aqui para vocês e falar: Deus me mostrou uma coisa nova. Deus, é perigoso demais. Perigoso demais a gente caminhar nesse lugar. Então, coisas reveladas são a nós. As coisas misteriosas de Deus, que são encobertas, é de Deus, pertence a Deus. Um dia, se Ele quiser, Ele vai nos explicar, vai nos mostrar, vai abrir realmente essa caixa e vai mostrar para a gente. Mas tem coisas que só pertencem a Deus. Então, não adianta a gente tentar ficar matutando isso. E para a gente concluir esse entendimento, Gálatas 1:6. Ainda falando das novidades. Gálatas 1:6, ele fala o seguinte: admiro que vocês estejam, está falando dessa igreja dos Gálatas. Ó, eu admiro que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguir outro evangelho. Então, o que acontece? Aqui a gente vai estudar essa carta, acho que o mês que vem. Então, os judeus estavam penetrando no meio desses irmãos que tinham alcançado pela graça e começaram a pregar outras doutrinas no meio. E essas doutrinas começaram a fazer esse povo a retroceder na fé e começaram a ter comportamentos de pessoas legalistas. Então, Paulo vai mandar essa carta falando assim: ó, eu estou admirado, vocês estão abandonando aquele que chamou vocês da graça para outro evangelho. E aí ele continua, 7. Que na realidade não é o evangelho. Então, outro evangelho, mas ele fala que na realidade a gente não pode nem chamar de evangelho, porque não é evangelho. Estava pensando esses dias e até postei algo na minha rede social. A gente tem que tomar muito cuidado. Nem sempre que a Bíblia está sendo pregada, significa que é o evangelho que está sendo pregado. Isso é muito importante. Não é porque a Bíblia é o evangelho. Por quê? Porque da Bíblia nós temos que extrair o evangelho. Então hoje o pessoal usa a Bíblia para fazer as maiores maluquices do mundo. Você sabia que a Bíblia é a mãe de todas as heresias? Toda heresia nasce na Bíblia. Então o cara pega ali na Bíblia um negócio para criar uma ideia baseada em um texto bíblico. Quem é que usou a Bíblia? O diabo usou, lá em Mateus capítulo 4. Ele não usou a própria Bíblia para tentar sabotar Jesus? Então a Bíblia, ela não é domínio só de quem é de Deus. As pessoas que não são de Deus também usam a Bíblia para distorcer a palavra e tentar, de alguma forma, levar as pessoas para a perdição. Então isso é muito importante. Continua, por favor. Aí ele fala o seguinte, ó. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Continua. Isso aqui que eu acho interessante. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus. Gente, por isso que eu falo, as experiências sobrenaturais, elas não são o ápice do evangelho. Tem gente que ele quer fundamentar a vida dele na experiência. Eu vi um anjo, eu tive uma visão, eu tive uma revelação, Isso não quer dizer nada. Porque a Bíblia está dizendo assim que, ele está dizendo o seguinte, o evangelho é a coisa mais importante que vocês têm. Então, ainda que nós venhamos aqui e distorçamos o evangelho com outro evangelho para vocês, ou
um anjo viesse, olha lá, ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente do que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Então é só para dar esse pano de fundo, para você entender que o evangelho de Deus, ele é um só. E ele não é passivo de várias interpretações, só tem uma interpretação do evangelho. E aí a gente precisa ter discernimento do Espírito para ler a Bíblia e ser orientado pela palavra de Deus. Amém? Então, porque tem muito pregador que gosta de falar assim, eu vou tirar um rema daqui, uma coisa que ninguém nunca viu. É lógico, ninguém nunca viu, porque você está inventando. Por isso que ninguém nunca viu. Hoje eu vou pregar uma coisa aqui para vocês que nunca ninguém pregou. Como isso? Que maluquice que é essa? Então, às vezes a pessoa quer inventar um negócio novo para impressionar, ou sei lá qual que é o objetivo disso, só que nós precisamos ser fiel às Escrituras, na palavra de Deus. Amém? Amém ou não amém? Então, dito isso uma vez, vamos então estudar Romanos capítulo 9. Como eu falei que vou trabalhar os 3 capítulos, vai para o 10, Kaique, por favor. Deixa eu começar pelo 10. Depois eu volto para o 9. Versículo 1 diz assim, ó. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Então, qual que é o contexto aqui, gente? Paulo está escrevendo essa carta para 2 grupos de pessoas. Quem são os grupos de pessoas que ele está escrevendo? Os judeus convertidos e para os gentios. E ele está escrevendo essa carta com um objetivo. Qual que é o objetivo? Tentar, de alguma forma, resolver um conflito que estava havendo no meio dessa igreja, entre judeus e gentios, porque os judeus se achavam superiores, achavam que eles tinham que ter privilégios e tal. Então ele está tentando resolver esse conflito. E agora ele está aqui se dirigindo aos judeus e dizendo assim, olha, a minha oração é que os judeus sejam salvos. Por quê? Porque os judeus estavam achando que eles iam ser salvos só pelo fato de serem judeus. Esse aí é judeu. Nossa, o judeu é diferente. O judeu ele é importante, mas ele não é especial. Grave isso. Ele é importante na história, mas ele não é especial. Porque às vezes a gente... vamos lá para Israel, fazer uma caravana para Israel, porque lá em Israel a minha vida vai mudar, vou ser batizado no Rio Jordão, tudo. E a gente começa a criar esse misticismo em cima da Terra Santa, como se lá fosse... Gente, isso já acabou. Não existe mais isso. E a gente vai ver nas Escrituras isso. Acabou isso. Então não tem mais um lugar santo. O lugar santo é onde Deus habita, é onde que Deus habita em nós. Nós somos esse lugar santo. Amém? Então, ele continua dizendo assim, ó. Vai lá, 2. Posso testemunhar que eles têm zelo. Diga assim, zelo. O que é zelo, gente? Zelo é um cuidado. Zelo é um capricho. Zelo é um respeito por aquilo. Ou seja, ele cuida daquilo. Então, o judeu é zeloso. É isso que ele está dizendo. Olha, eu sou testemunha, eles são zelosos. Só que o problema do zelo deles é que é um zelo mas o seu zelo não se baseia no quê? No conhecimento. Então, um zelo que não é baseado em conhecimento se torna legalismo e religião. Tradição. Então, ter zelo sem conhecimento... por exemplo, você pega um irmão católico. Tem gente católica que tem mais respeito por nós, pelas coisas de Deus. Sim ou não? Você vê um católico, às vezes, que ele vai peregrinar, ele vai sair lá da cidade dele e vai vir com uma cruz, com alguma coisa, para fazer a peregrinação, para ir até a Aparecida do Norte. Quem já viu isso? Já viu? Isso é o que? É zelo. Eu não teria coragem de fazer. Olha o zelo que eles têm. Mas qual que é o problema deles? É que eles têm um zelo sem conhecimento. Então, não adianta só ter zelo. Não adianta você só reverenciar. Estou no local sagrado, o culto, tal. A gente precisa ter conhecimento. O zelo tem que vir com conhecimento. Então, Paulo tá fazendo essa denúncia. Ó. Os irmãos judeus, eles têm zelo. Só que o problema é que eles não têm conhecimento. Continua. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Então, olha, eles tinham zelo, só que o zelo deles era tão profundo, que eles achavam que eles iam conquistar o favor de Deus fazendo com a própria força, com a própria mão. Então, é bonito de ver, mas Deus não está aceitando. É bonito de ver uma pessoa zelosa,
Mas um zelo sem conhecimento se transforma numa religião. Então é isso que Paulo começa dizendo aqui, versículo 4, só para me voltar para o 9 agora. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Então é isso que o judeu precisava entender. Olha, não é a lei mais, agora o fim em Cristo acabou. E a gente vai aprender isso em Gálatas também. Moisés trouxe até aqui, quando passou o bastão para Cristo, e agora vigora outro modus operandi de Deus. Agora vamos lá, para o capítulo 9, versículo 1. Vou ver se eu consigo correr para me poder passar para você esses versículos. Do versículo 1 ao versículo 5, eu vou ler e vou explicar. Vamos lá. Digo a verdade em Cristo. Então agora Paulo, lembra que a gente acabou no 8, falando sobre a vida no Espírito, e agora ele começa o 9 dizendo assim, ó, eu estou dizendo a verdade para vocês. Não estou mentindo, é uma verdade o que eu estou dizendo para vocês. Eu não minto, a minha consciência confirma no Espírito Santo. Existe uma testificação dentro de mim, o que eu estou falando não é uma verdade. Versículo 2. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração. 3. Pois eu até desejaria ser amaldiçoado. Isso aqui que ele fala é muito forte. Porque ele está aqui falando quase igual Moisés falou. Lembra que Moisés falou assim? Quando Deus queria matar todo o povo, Moisés falou assim para Deus, não, tira o meu nome do livro da vida. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo. Ó, eu desejaria ser até amaldiçoado e separado de Cristo por amor dos meus irmãos, os da minha raça. Porque Paulo era judeu, da tribo de Benjamim. Então ele tá falando aqui, se dirigindo aos judeus, falando dos judeus, dizendo assim, olha, eu quero que os judeus sejam salvos. Mas eles não serão salvos com esse pensamento. Eles não serão salvos baseado na própria justiça deles. Então, eu desejo, olha, eu até seria capaz de abrir mão da minha salvação para o meu povo, mostrando, eu amo o povo judeu. É isso que ele está dizendo, eu amo o meu povo. Continua, versículo 4. E ele vai mostrar a importância dos judeus agora, na história. Ó. O povo de Israel, deles é... Ele está aqui fazendo um panorama de tudo aquilo que Deus entregou para o povo judeu. As alianças, a concessão da lei. Para quem que Deus deu a lei? Para o povo judeu. Então tudo nasce lá realmente nesse povo. E a importância deles na história nunca deve ser desprezada. Como eu falei, são importantes, mas não são especiais. Então, deles são a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Então esse povo tem uma importância na história. Continua, versículo 5. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus, acima de todos, bendito para sempre. Amém. Então, primeiro, nesses 5 versículos, ele mostra o quê? Os judeus são importantes na história. O judeu é um povo importante. E então a gente também não deve desprezar. Eles não são um povo especial, que vai ser salvo simplesmente porque são judeus, mas são importantes na história. Aí agora, do versículo 6 ao 8, ele vai falar para quem que é a promessa. E vai discernir isso. Por isso que eu falei, o evangelho é encontrado em toda a Bíblia, não é só no Novo Testamento. Deles são, versículo 6, por favor. Não pensemos que a palavra de Deus falhou. Por quê? Porque tinha uma promessa para o povo judeu. Então agora o judeu não está sendo salvo, a palavra de Deus falhou? Não. Pois nem todos os descendentes de Israel são de Israel. Ué, que maluquice é essa? Nem todos que são descendentes de Israel são de Israel. Por quê? Porque ele aqui está falando do Israel espiritual. E aí, nesse caso, envolve todo mundo que crê em Cristo. Então, exatamente isso. Continua até o 8. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Olha que interessante isso. Então ele está dizendo o seguinte, ó, não tem a ver com etnia. Não tem a ver com raça. Eles não são especiais porque são filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Por que por meio de Isaac? Continua, 8. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa, e que são considerados descendência de Abraão. Então, quem é os filhos da promessa? Aqueles que descenderam de Abraão na linhagem de Isaac, que é o filho da promessa. Então, o que acontece? Por quê? Porque Abraão recebe essa palavra, que seria pai de muitas nações e tal. Então, é tudo pela fé. Então, aqui, a linhagem é uma linhagem da fé, é disso que ele está falando.
Versículo 9 agora. Agora começa a ficar quente o negócio. Vai lá. Pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido virei novamente e Sara terá um filho. Continua. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Então primeiro ele falou de Abraão, agora está falando do Isaque como pai. E ele teve o quê? Teve 2 filhos. Vai lá, continua. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa, agora vai falar da presciência de Deus. E aqui começam a entrar os mistérios de Deus. Aqui começam a entrar os mistérios de Deus que divide a igreja cristã, que são os calvinistas e os arminianos. Só que eu não quero aqui puxar nenhuma bandeira, nenhuma linha teológica. Eu só quero ir para a Bíblia. A gente vai tentar entender o que a Bíblia está dizendo, tá bom? Então ele fala assim, que antes dos gêmeos nascer, que era Esaú e Isaque, Deus já tinha feito a sua escolha. Como que é isso? Antes deles nascerem, Deus já havia feito a escolha. Na sua soberania. E olha o que ele fez aqui. Ó. Antes deles fizerem qualquer coisa boa ou coisa má. Então, eles não foram escolhidos por causa de algo bom que eles fizeram ou por algo ruim que não fizeram. Entenda como que Deus trabalha. A fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse. Continua. Não por obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais novo. Como isso? Está invertida a ordem. Geralmente é o mais novo que vai servir o mais velho. Mas a escolha de Deus foi essa, a soberania de Deus foi essa, o mistério de Deus é esse. Eu estava conversando essa semana sobre esse assunto e alguém falou, mas qual que é o critério de Deus? Eu falei, não sei. Não sei. Vai entrar lá em Romanos 11 que a gente leu. Quem é que pode saber a mente de Deus? Qual é o critério de Deus para chamar? Uma coisa eu posso afirmar, se você está aqui nessa manhã, é um grande sinal que Deus já chamou você. Pode ter certeza, você foi atraído para este lugar, para estar exposto à palavra de Deus, porque Deus já fez a sua escolha, já chamou você. Continua, por favor. Como está escrito, amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. Porque a gente lê isso aqui, a gente fala, por que Deus rejeitou Esaú? O que ele fez de errado? Tadinho de Esaú. Por que Deus amou a Jacó? O que ele fez de bom? Porque sempre na nossa mente humana é assim. Se eu fizer uma coisa boa, eu vou ser amado. Se eu fizer uma coisa má, eu vou ser rejeitado. Só que aqui Deus não vai revelar o seu critério. Por isso que o tema da minha mensagem é a soberania e o mistério de Deus. A decisão de Deus é o seguinte, eu amo a Jacó e eu rejeito a Esaú. Continua, por favor. E então, o que diremos? Eu sei que muita gente pensou isso agora. Isso aqui, porque a gente já pensa, e aí Paulo já se antecipa. Porque a gente pensa exatamente assim. Mas aí Deus vai estar sendo injusto. Mas não tem critério? Não tem critério de Deus escolher alguém? Não, então aí Deus é injusto, porque a gente quer entender Deus com a nossa mente. Porque as nossas escolhas que a gente faz é baseado na meritocracia. Eu escolhi esse aqui porque ele merece. Eu escolhi essa pessoa. A promoção no trabalho vai ser dada para quem merece. Aquele filho seu, você tem 3 filhos lá, vai resolver recompensar aquele que merece. Então sempre é assim. Só que aqui, Paulo está dizendo assim, o que a gente vai dizer então? Deus é injusto? E aí ele vai explicar, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma Deus é injusto. Continua. Pois ele diz a Moisés, isso aqui é muito legal. O que ele diz para Moisés? Terei misericórdia de quem eu quiser. Ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Simples assim. Eu sou soberano. O que é alguém soberano, gente? Alguém que tem todo o poder. Alguém que não tem ninguém abaixo dele. É soberano. A decisão é dele. E aí ele está dizendo o seguinte, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter e ponto final. É a minha decisão. Para de ficar tentando entender com a sua mente. Eu decido ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Continua, por favor. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano.
mas da misericórdia de Deus. Uau! Percebeu? Isso, eu estou batendo nessa tecla desde quando a gente começou a estudar Romanos. A escolha de Deus. Qual é o critério? O critério é dele. Ele resolveu fazer dessa forma. Então ele está dizendo o seguinte: portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano. É a escolha de Deus. Nem do desejo e nem do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. 17. Pois a Escritura diz ao faraó: eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Isso aqui está mencionando o que aconteceu com o faraó, que o faraó foi um instrumento de Deus, para Deus mostrar o poder dele, a escolha de Deus, usar o faraó. Entendeu? Você está entendendo? Então, deixa eu explicar isso melhor. E essa parábola aqui é uma parábola bem forte de Jesus. Vamos lá para Mateus capítulo 13. Mateus 13, 24. Todos vocês aqui conhecem essa parábola, que é bem conhecida. Ele vai dizer o seguinte, ó: Jesus contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Continua. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Continua. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio esse joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Eu ia providenciar, não deu tempo, uma foto do joio e do trigo, para a gente ver aqui, pelo menos na fotografia. Você vai perceber que são muito parecidos. Então é por isso que essa analogia do campo está explicando isso. Que se eles inventassem de arrancar o joio, eles poderiam acidentalmente arrancar também o trigo. Então a ordem desse homem do campo foi o seguinte: não mexe, deixa tudo aí, do jeito que está. Por quê? Para não correr o risco de vocês tentar, com vocês mesmos, baseado nos pensamentos de vocês, na ideia de vocês, fazer a escolha e tirar o que é joio e tirar o que é trigo. Só que, só explicar essa parábola assim, ainda fica complexo. Aí Jesus vai explicar, então, agora, a explicação da parábola. E é isso que eu acho legal, porque agora ele vai trazer a interpretação da parábola no versículo 36. Desce lá para o 36, Kaique. 36. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica para nós aquela historinha do joio e do trigo. Ele não entendeu muito, não. O senhor pode explicar para a gente? Aí Jesus vai explicar. Tá bom, vamos lá. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus, certo? O que semeou a boa semente é o Filho do Homem. Vai lá, continua. O campo é o quê? O mundo. E a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. Continua. E o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era. E os encarregados da colheita são os anjos. Os anjos, continua. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. Continua. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. 42. Eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então a ordem de Deus aqui é o seguinte: não cabe a nós fazermos essa seleção. Então, por exemplo, nós não sabemos quem é e quem não é. Nós não sabemos quem é e quem não é. Por isso que tem no meio da igreja evangélica tantas pessoas que enganam tão bem.
Às vezes estão ali no meio, ali, daqui a pouco revela quem é de verdade. Porque a gente é muito campeão em emitir os nossos julgamentos. E aquele ali não é de Deus. Aquela ali não é de Deus. E a gente tem os nossos critérios para avaliar quem é de Deus ou não. Não é de Deus porque é o jeito que ela se veste. Não é de Deus porque é o jeito que ele cortou o cabelo. Não é de Deus só porque é a barba dele. Não é de Deus só porque é a roupa que ele está usando. Não é de Deus só porque é o estilo de música que ele gosta. Não é de Deus. Então a gente começa a achar que nós temos esse poder de fazer a separação do joio e do trigo. Então, dentro dessa revelação da palavra de Deus, eu tomei uma decisão. E eu trato todo mundo como trigo. Essa é a minha decisão. Por quê? Porque eu não quero correr o risco de achar que é joio e puxar um trigo. Fazer um julgamento, aquele ali é joio, porque está se vestindo desse jeito, porque está falando desse jeito, porque está assim. Então, eu prefiro tratar todo mundo como trigo. Por quê? Porque essa separação quem vai fazer não sou eu. Essa separação quem vai fazer são os anjos de Deus. No dia da colheita. Então, é Deus que vai mostrar. No final, tudo vai ser revelado. Então, nós, como cristãos, precisamos emitir menos julgamento das pessoas. Sempre acreditar no melhor das pessoas. Meu Deus. Colocou aí? Mas não mudou. Joio verde, filho. Isso aí está verde. Não ficou bom, não. Obrigado. Eu agradeço aí a rapidez que o pessoal trabalhou, mas... Bom, é parecido, né? Tudo verde, né? Amém. Amém. Versículo 18. Vamos lá para Romanos de novo. 9:18. Eu espero que você esteja entendendo, gente. O meu modo... Ontem eu saí de uma visita, mais de meia-noite, quase 1 hora da manhã eu saí de uma casa ontem visitando. E eu estava com uma família nova que Deus mandou. E eles estavam assim, tão muito desejosos. E olha só, gente, mais de 30 anos frequentando a igreja. Não conhece a palavra de Deus. Não conhece a palavra de Deus. Então hoje é urgente o trabalho da igreja de ensinar a Bíblia para o povo. É urgente esse trabalho. E o povo também tem que ter menos preguiça em estudar a Bíblia. Não pode ser igual passarinho no ninho. Só abre a boquinha e a mãe joga comida dentro. Não, você também tem que fazer a sua parte. Você também tem que estudar a palavra de Deus e se envolver com tudo aquilo que vai possibilitar o seu crescimento. Tá? Continua, por favor. Vamos lá. Portão, 18, meu irmão, 18. Volta lá. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece quem Ele quer. A soberania de Deus é essa. É o mistério de Deus. Eu também acho estranho. Falo, puxa vida, como... Que coisa de louco, como é que Deus trabalha, como é que Deus age, mas eu não posso entrar na mente de Deus, eu não sei quais são os critérios de Deus. Deus que sabe, eu só aceito a sua soberania. Nesse caso, para nós, só resta aceitar a soberania de Deus, aceitar que Ele está no controle de tudo, e Ele é soberano. Versículo... É muito importante isso aqui também, porque isso aqui fala da responsabilidade humana. Porque de repente você fala assim, mas o ser humano não tem responsabilidade, então? Tem, e Paulo vai explicar isso. Vamos lá, continua. 19. Isso aqui eu acho muito legal, essa fala aqui. Porque Paulo sempre vai se antecipar. Ele vai dizer assim, mas algum de vocês me dirá. Então fala assim, pode ser você que está dizendo isso aí. Pergunta para o seu irmão, fala assim, pode ser você isso aí. Então, algum de vocês me dirá, então por que Deus ainda nos culpa? Se Ele é soberano, é Ele que decide tudo, por que Ele ainda nos culpa? Porque tem a responsabilidade humana na história. Deus pode escolher alguém, mas esse alguém pode rejeitar a escolha de Deus. Pode resistir à escolha de Deus. Deus está te escolhendo, mas você está resistindo. Então, por que Ele ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Pergunta, mas se não é... Porque Deus não fez você uma marionete. Imagina se fosse assim. Tá bom, então Deus já me escolheu mesmo, e agora eu sou um robozinho e Ele vai me levar... Tem a sua participação na história. E a sua participação é a sua responsabilidade humana de aceitar a chamada de Deus para a sua vida. De se colocar nesse lugar da chamada. Continua, por favor. Mas quem é você?
Aí agora Paulo vai pegar pesado. Mas quem é você? Essa frase que eu vou falar, eu até anotei aqui, eu aprendi com o pastor Tiago. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar essa frase, eu aprendi com ele, e essa frase é uma frase cômica, engraçada. Porque uma vez o meu filho estava falando uma coisa comigo na hora, e aí o meu filho, Josué, que tem uma opinião muito forte, ele estava falando uma coisa, e a forma como ele estava se expressando comigo, é como se ele tivesse decidindo, é como se ele tivesse me dando uma ordem, vamos dizer assim, tipo, invertendo as coisas, como se ele fosse o pai e eu fosse o filho, pela fala dele. Aí o pastor Tiago olhou para ele e falou assim: que é isso então? A banana está comendo macaco agora? E é exatamente isso que essa frase quer dizer. Porque é isso que Deus está dizendo aqui, ó. Mas quem é você, ó homem, para questionar Deus? Quem que é você, homem, para questionar Deus? Ou seja, a banana vai comer o macaco agora? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou: por que me fizeste assim? Olha o que ele está dizendo. Quem foi formado pode olhar assim: mas por que você me fez assim? Não pode. Decisão de Deus. Deus te fez do seu jeito, do jeito que é decisão dele. E nós não temos direito de questionar a decisão de Deus. Ah, não, mas a sociedade está moderna, pastor. Hoje a gente questiona tudo. A gente não pode questionar Deus. A gente não pode questionar Deus. Por quê? Porque Deus é soberano. Se você acredita na soberania dele, você se cala. Se você acredita que ele tem o melhor, que ele decide o melhor, que a decisão de Deus é a melhor, você se cala diante das decisões de Deus. E você se entrega. Isso é viver pelo Espírito. É você confiar na soberania de Deus e dizer assim: Deus sabe o que está fazendo. A banana não vai comer o macaco. Continua. O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? O que ele está dizendo? O oleiro não tem esse direito de chegar e falar assim: vou fazer um vaso aqui. Aí ele vai lá e faz um vaso. E aí, com esse vaso que ele acabou de fazer, ele vai lá e coloca uma planta linda. Linda no vaso. Aí o mesmo oleiro que está usando o mesmo barro, vai pegar esse barro aqui, o outro, ele vai fazer um vaso para fazer as necessidades especiais. Para fazer as suas necessidades fisiológicas. Ele tem esse direito? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Então, Deus é o oleiro. E é isso que o texto está dizendo para nós. Ele tem o direito de fazer um vaso para a honra e ele tem o direito de fazer um vaso para a desonra. Essa é a decisão de Deus, escolha de Deus, mistérios de Deus. Por isso que o tema é soberania e o mistério de Deus. Continua, por favor. E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos da sua ira, preparados para a destruição? Deixa eu só ver até onde vai esse texto aqui, que eu anotei. 29, continua. Quer dizer, se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas da sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a sua glória, 24. Ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Né? No caso, ele está perguntando, mas respondendo ao mesmo tempo. É a decisão de Deus de escolher os judeus e escolher os gentios. É a decisão dele. Porque o judeu, muito arrogante, achava que eles eram superiores. Achavam que eles eram especiais. E eles não são especiais. E é isso que Paulo está mostrando aqui. Eles são importantes. Vai lá, continua. Como ele diz em Oséias: chamarei meu povo a quem não é meu povo. E chamarei minha amada a quem não é minha amada. Está falando de quem? Dos gentios. Está falando de mim e de você. Por quê? Porque nós não éramos. Nós não éramos povo de Deus. Mas por uma decisão de Deus, nós nos tornamos seu povo. Então ele já tinha dito isso através de Oséias. Eu vou chamar meu povo quem não é meu povo. E vou chamar minha amada quem não é minha amada. Continua. E acontecerá que no mesmo lugar em que se declarou: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Falando do gentil. Então, no mesmo lugar, o mesmo povo que Deus falou: vocês não são meu povo. Agora Deus não, vocês são filhos do Deus vivo. Uau, glória a Deus. 26, 27.
Isaías exclama com relação a Israel: embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo. Que aí ele vai falar isso lá no capítulo 11. Tá? Continua, 28. Pois o Senhor executará na terra a sua sentença, rápida e definitivamente. 29. Como anteriormente disse Isaías: se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Romanos 9, 30. Vamos lá para o 30 agora. Que diremos então? Mais uma pergunta de Paulo. Que diremos então? Os gentios que não buscavam a justiça, obtiveram uma justiça que vem da fé? Né? Obtiveram a justiça que vem da fé, 31. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não alcançou. 32. Por que não? Ou seja, então, o que ele está dizendo assim? Mas o que a gente vai... Então, o que diremos então? Os gentios que não estavam buscando, alcançou. Os judeus que estavam buscando, não alcançou. Que coisa maluca é essa? Aí ele vai explicar. Ou seja, por que não? Porque não buscava pela fé. Então, todo o problema aqui vai ser a fé. O judeu tem um pecado do judeu. Qual que é o pecado do judeu hoje? Do judeu que não recebe Jesus, que não aceita que Jesus é o Salvador, que é o Messias. O problema dele é o não crer. Esse é o problema. O grande problema é não crer. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Então o problema do judeu hoje é o fato deles não acreditarem que Jesus é o Messias. E ele fala assim: porque não buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Quem é a pedra de tropeço? Cristo. Porque quando chegou Cristo, eles não conseguiram passar por essa pedra, chamada Cristo. Tropeçaram nessa pedra. Não aceitaram Jesus. Não reconheceram Jesus. Então, eles continuavam acreditando que a salvação era o resultado da obra. Por isso que eu falo, gente, nós temos que entender essa verdade, ela tem que ser uma revelação do nosso espírito, e nós andarmos nessa realidade. A salvação não é o resultado do que você faz. Eu até estava falando para o pastor Tiago que queria fazer uma camiseta assim, ó. Eu sou salvo pela obra. Quer dar uma polêmica, né? Eu sou salvo pela obra. Aí todo mundo ia ler, mas como isso, salvo pela obra? Aí atrás já está escrito, a obra de Jesus. Porque é por essa obra que eu sou salvo. Salvo pela obra de Jesus. Não pela minha. Sou salvo pela obra de Cristo naquela cruz. Amém? 33, para encerrar o capítulo 9. Como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Está falando de Jesus. Jamais será envergonhado. Então o maior pecado do judeu é não crer. O maior pecado do judeu é não crer. Vamos lá para o capítulo 10. Como a gente já leu os primeiros 4 versículos falando do zelo, vamos para o versículo 5 então. 10, 5. Moisés descreve dessa forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer essas coisas viverá por meio delas. Então, quando Moisés entrega a lei para o povo, ele está dizendo o seguinte, ó, a partir de agora está aqui a lei de Deus, e o homem que fizer tudo que está nessa lei, é o homem que vai ser salvo. Então, tem que viver por essa lei. Essa é a fala de Moisés. Mas, continua, versículo 6. Responsabilidade humana de novo. Isso aqui é muito interessante, gente. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração, quem subirá aos céus? Isto é para fazer Cristo descer. No caso, tem um colchete isso aqui. Continua. Ou quem descerá ao abismo? Isso é para fazer Cristo subir entre os mortos. Aqui está falando do Espírito Santo. 8. Mas o que ela diz? No caso, a justiça que vem da fé. A palavra está perto de você. Está em sua boca e em seu coração. Por isso que agora é a responsabilidade humana. Por isso que é um ato de fé. Quando nós entregamos a vida para Jesus, toda pessoa, Deus está chamando uma pessoa. Como eu falei, você hoje está exposto aqui à palavra de Deus, todos vocês. Tem gente que fica enrolando na igreja, não se batiza, fica lá, é um simpatizante do evangelho.
Deus está chamando essa pessoa. Mas o fato dela não assumir Jesus, ela está rejeitando o chamado de Deus. Então ela fica enrolando 10 anos. Sabe que nem aquele... o cara falou para mim ontem, o meu irmão namora com a moça há 21 anos. Falei, meu Deus do céu. Porque é aquele cara que fica enrolando. Deus está chamando você. É uma chamada de Deus. O fato de você estar aqui hoje, sentado numa cadeira ouvindo a palavra de Deus, é um chamado de Deus, uma escolha de Deus. Deus está atraindo você para a presença dele. Porque foi ele, lembra que eu falei no domingo passado? Ele que operou em você o querer e o efetuar. Mas precisa acontecer isso aqui. Volta lá, por favor. Então a palavra está perto, da boca e do coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. 9, quer dizer. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração. Porque a conversão é o resultado disso. A conversão não é só uma confissão com a boca. Porque eu já vi muita gente vir na frente confessar e não muda nada mudar. Porque a conversão é uma certeza do coração e a manifestação daquela certeza do coração a gente verbaliza ela. Então, esse aqui é o processo, responsabilidade humana. Qual que é a minha responsabilidade? Eu tenho que assumir isso. Crer no meu coração e com a minha boca confessar. Olha lá. E crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, o milagre da salvação acontece em que contexto? Exatamente aqui. Sou chamado por Deus, sou um eleito. Ok. Deus me elegeu. Tá, agora eu não vou resistir à graça de Deus. Eu não vou resistir ao chamado de Deus. Deus está me chamando, eu estou aprendendo a palavra de Deus, eu estou ouvindo a palavra de Deus, está me chamando. O que eu tenho que fazer agora? Crer com o meu coração e com a minha boca confessar. Jesus, o Senhor é o Senhor da minha vida mesmo. Eu entrego o meu coração para o Senhor. Eu entrego a minha vida para o Senhor. Faz a tua vontade na minha vida. Exatamente isso. Isso é o processo de salvação. E aí sim, será salvo. Então a pessoa fala, não, mas se Deus já me salvou, eu não preciso fazer nada disso. Isso faz parte de uma manifestação da nossa fé. Continua, por favor. Pois com o coração, vai explicar, com o coração a gente crê para a justiça, para ser justificado, a justiça de Deus. E com a boca se confessa para a salvação. Por que é tão importante verbalizar, gente? Por que isso é tão importante na fé? Porque é a responsabilidade humana. De você dizer assim, não, é realmente. Por isso que ele fala, toda língua vai ter que confessar. Continua, por favor. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Quem confia jamais será envergonhado. 12, versículo 12. Mais uma vez ele vai falar que não há diferença. Olha que interessante. Não há diferença entre judeus e gentios. Por que ele está falando isso, gente? Repetindo, por causa do contexto da carta, 2 povos. Ele está conversando com judeus e com gentios. Os judeus estavam se achando superior. Os judeus se achavam que eram melhores porque eram judeus. Ele está falando, não há diferença entre judeu e gentio, não há diferença. Pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Todos que o invocam. Versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então a salvação não está restrita. Ela não é restrita. Deus chamou a pessoa, o chamado de Deus, pela soberania dele, a escolha dele, escolheu. Então qual que é a minha responsabilidade nisso? Eu preciso aceitar que eu sou um chamado de Deus, crer no meu coração e confessar Jesus com a minha boca. Que Jesus é o Senhor. Amém? Você está entendendo? Dá uma glória a Deus. E agora vai entrar a nossa participação, porque eu lembro que eu falei, Deus é soberano. Então, vamos colocar uma hipótese aqui agora. Se Deus tem a sua escolha, se Deus tem pessoas que Ele escolheu, a gente não sabe quem é. Alguém sabe quem são os escolhidos de Deus? Não sabe. Não tem como a gente saber. Porque isso é do departamento de Deus. Então, já que eu não sei quem é o escolhido, qual que é a coisa mais sensata a ser feito? Tratar todo mundo como escolhido, para não errar. Porque se eu tratar diferente, e começar eu a dizer, não, aquele ali é, não, aquele ali não é. Então, uma vez que eu entendo
que Deus tem os seus escolhidos, mas que eu não sei quem são os escolhidos, entra outra responsabilidade humana, que é anunciar o evangelho para todos. Pregar o evangelho para todo mundo. Para todo mundo. E deixar Deus fazer as suas escolhas. Agora, deixa eu tirar uma dúvida que muita gente tem. Que tem gente que pensa assim, até dentro da linha do calvinismo. Porque o cara fala assim, quem é escolhido de Deus? Eu lembro que eu tinha resistência, Jorge, em relação a essa doutrina. Porque os caras ensinavam isso, não da forma que eu estou ensinando aqui. Eles falam, por exemplo, o cara que é escolhido de Deus, não importa o que ele faça. Ele vai estar lá no mundão, lá, pegando as mulheres, tudo, aí Jesus vem e salva o cara. Então ele colocava... Deixa eu explicar para você. Todo aquele que Deus chamou, Ele vai trazer essa pessoa. Em nenhum momento da história, ele vai trazer essa pessoa. Todo aquele que Deus chamou. A não ser que essa pessoa queira resistir à graça de Deus. E alguns ainda dizem que a graça de Deus não pode ser resistida por todo o tempo. Mas Deus está chamando uma pessoa. Deus vai trazer essa pessoa para Ele. Pelo menos vai dar a oportunidade dela vir. Que é o que eu acredito. Vai dar a oportunidade dela vir. Se ela resistir, o chamado de Deus. Então aí você fala assim, pastor, pode acontecer de uma pessoa passar a vida toda na igreja e Deus não ter chamado ela? Eu sei que muita gente tem essa dúvida. Pode acontecer? Querido, é mais ou menos assim. Se uma pessoa é sincera, genuína, ela ama Deus de verdade, ela busca Deus de verdade, ela não está enxergando a religião como algo escapista. Eu tenho que estar na igreja porque Jesus vai voltar. Eu tenho que estar na igreja porque se Jesus voltar eu vou para o inferno. Usar a fé para se esconder do castigo de Deus não é um caminho sensato. A gente tem que servir a Deus sem medo e sem culpa. Então a gente não vem aqui para se esconder da ira de Deus. A gente não segue a religião com medo do que Deus pode fazer. Não, a gente ama Deus, a gente tem prazer na lei de Deus, a gente tem prazer de estar nas coisas de Deus, a gente tem prazer de se envolver com as coisas de Deus. E isso é um grande sinal que você já é um salvo. Por quê? Porque você é apaixonado pelas coisas de Deus. Errando, tropeçando, escorregando de vez em quando, mas você ama a Deus. Você ama a Deus. Isso é um sinal que você é um chamado de Deus. Então, o cara ficar na igreja a vida toda e ir para o inferno, pode acontecer? Pode. Desde que ele seja... E ele, no íntimo dele, ele sabe que ele é um falso. Que ele está escondido dentro da igreja. Ele não está adorando a Deus, ele só está escondido. Ou então ele está usando a igreja como uma plataforma. Eu tenho que ir para a igreja para educar os meus filhos, né, porque o mundo está muito perigoso. A igreja não é para isso. Não, olha, a gente tem que ter uma religião, né? Então eu estou aqui educando meus filhos aqui, que trago meus filhos para a igreja, ponho eles na escolinha lá, porque agora eu estou tranquilo, porque os meus filhos estão protegidos. Isso não é a motivação certa. Por que a gente frequenta a igreja? Por que a gente adora a Deus? Por que a gente busca a Deus? Porque a gente foi resgatado por Ele, a gente é apaixonado por Jesus. A gente é apaixonado, a gente não sabe viver sem a palavra de Deus, a gente não sabe viver sem a presença de Deus, a gente não sabe viver sem depender de Deus. É por isso que a gente vem. Então é exatamente isso. E agora, para a gente concluir, vamos lá para o versículo 14. Não há diferença entre judeu e gentil. Aí ele vai falar assim, todo que invocar o nome do Senhor será salvo, porém, eis a pergunta. Como, pois, invocarão a quem não creram? Deus tem os seus escolhidos, mas como que eles vão invocar a Deus se eles não creram? Aí ele vai colocar outra pergunta. E como eles vão crer de quem não ouviram falar? Agora a responsabilidade é daqueles que já foram aceitos, que já foram encontrados por Deus. Minha e sua. Agora entra a minha participação e a sua participação no plano de Deus na história. Então, como que eles vão invocar se eles não creram? Como que eles vão crer de quem nunca ouviram falar? E como que eles ouvirão se não houver quem pregue? Então, você não sabe quem são os escolhidos de Deus. Qual que é a sua missão na história? Pregar. No seu trabalho, prega Jesus. Na faculdade, prega Jesus. Na farmácia, prega Jesus. Toda oportunidade que você tiver, anuncie Jesus. Por quê? Porque você pode estar anunciando para um escolhido de Deus. Se eles não ouvir, como é que eles vão crer? Como que eles vão... E como que eles vão crer de quem não ouviram falar? Continua o versículo 15. E como pregarão se não forem enviados?
Então você está sendo enviado. Jesus já te enviou. O ID é para a igreja. O ID é para todos os salvos. O ID não é um departamento da igreja. Não, essa coisa de pregação aí é para o pastor, é para o diácono. Não. O ID é para todo mundo. E como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Fala para o seu irmão assim, seu pé é bonito, meu irmão. Você tem um pé bonito. Por quê? Porque é o pé de quem vai anunciar o evangelho de Jesus, de quem vai carregar a mensagem, de quem vai levar a palavra de Deus, de quem vai anunciar o poder de Deus para as pessoas. Anuncia. Então a Bíblia fala, quão formosos são os pés de quem anuncia a palavra de Deus. É claro que isso é no sentido figurado, gente. Né? De repente você olha para o seu pé e fala, tem até frieira no meu pé, pastor. Não estou falando do literal, gente. Nós estamos falando isso no sentido figurado. Ele está falando assim, é nobre essa missão de poder anunciar o evangelho. É nobre a missão de você poder anunciar Jesus para as pessoas. Se eu não sei quem são os escolhidos de Deus, eu preciso disparar minha metralhadora na direção de todos. Eu não posso nunca achar, esse é joio, nem vou falar para ele, não, esse aí não quer nada com Deus, não. Essa daí não quer nada com Deus, não. Esse aí não quer nada com Deus, não. A gente nunca pode falar isso. Por quê? Porque a gente não sabe quem é. Imagina a gente estar deixando de anunciar para uma pessoa porque a gente já fez o nosso julgamento antecipado. Não. Deixa essa missão de separar joio e trigo para quem tem esse poder. Versículo 16. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Olha aí que interessante. Estou pregando, mas nem todos vão aceitar as boas novas. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa mensagem? Participação humana. Eu vou anunciar, mas nem todos vão anunciar, vão lá ficar lá. Não, acho que esse daí é furado, esse negócio de religião é para dar dinheiro para o pastor, negócio de igreja, não sei o quê. Tudo. Aí fica um monte de objeção, um monte de argumento furado, impedindo de ser tocado e transformado pelo poder da graça de Deus. Mas esse problema não é um problema novo, é antigo. Isaías já profetizou, quem é que vai dar crédito para a nossa pregação? Mas eu vou anunciar. Eu tenho que pelo menos dar o direito da pessoa não dar o crédito. De anunciar. Pelo menos o direito dela dizer assim, a gente costuma brincar, né, que fala que quando chegar no céu vai ter um data show. Quando todo mundo estiver diante de Deus, aí Deus vai mostrar lá. Ó, o George foi pregar para você, você não deu atenção. Ó, o Jairo falou para você aquele dia lá e você não ouviu. Ó, o Márcio falou para você e você não ouviu. Ó, o Rafael falou para você e você não ouviu. Porque ninguém vai poder chegar diante de Deus e falar, eu não sabia, eu não tive oportunidade, Deus, não sei o que. Você rejeitou. Continua, por favor. Consequentemente, e aí, olha só, esse texto aqui é um texto que o pessoal tira do contexto, bastante. Porque quer usar isso aí para fundamentar uma fé para conquistar coisas. Mas isso aqui está falando de salvação. Consequentemente, a fé, que fé? A fé da salvação. Ela vai vir pelo ouvir. Então, uma pessoa só vai ser acessada se ela ouvir. A fé dela só vai ser ativada dela se ela ouvir a mensagem. Por isso que nós não podemos ser omissos. A gente tem que anunciar a salvação. A gente tem que anunciar a salvação para as pessoas. A gente tem que anunciar o poder de Deus para as pessoas. Então, a pessoa só vai ser ativada no seu espírito se tiver pessoas para anunciar. Então, nós também seremos igualmente responsáveis pela nossa omissão. Por isso que a gente tem vários movimentos, se envolva, vá na célula, leve uma pessoa para a célula, traga uma pessoa. Pastor, eu não tenho muita habilidade com as palavras para pregar. Leve uma pessoa pelo menos no lugar onde está sendo pregado, então. Onde está sendo discutido. Traz ela. É muito importante isso. Então, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante as palavras de Cristo. Porque tem que ter as palavras de Deus. Por isso que eu falo, gente, igreja, a gente pode fazer tudo na igreja. A gente pode rir, a gente pode ter bons amigos, tudo. Mas esse não é o principal motivo da igreja. A igreja não é lugar de entretenimento. Porque o meu maior medo é que a nossa igreja investe muito em comunhão e a gente quer ter muita comunhão. Mas a nossa igreja não pode ter a comunhão como algo, o pilar da igreja. Comunhão é importante, é doutrina apostólica, faz parte da igreja primitiva, só que tem muita gente que na igreja que só tem amigos na igreja, mais nada. Não conhece nada de Bíblia, não conhece nada de Deus, não tem relação nenhuma com a palavra de Deus. Tudo que ele tem é amigos na igreja. Não pode, está errado.
Igreja é lugar de fazer amigos? É. Mas um amigo verdadeiro leva o outro para perto de Cristo. Um amigo verdadeiro leva o outro a crescer em Deus. Um amigo verdadeiro leva o outro a se apaixonar pela palavra de Deus. Vamos lá, continua para me encerrar agora. Estou no final, gente. Romanos 10, 18. E aí, isso aqui agora vai introduzir o capítulo 11. Eu não vou mais adiante por causa do tempo. Mas depois você lê o capítulo 11. Mas eu pergunto, se eles não ouviram... Mas eu pergunto se eles não ouviram. E aí Paulo vai responder, claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra. E as suas palavras até os confins do mundo. Ou seja, não, a palavra de Deus está sendo pregada. Deus está falando. Deus está ministrando. Ninguém vai ser indesculpável diante de Deus. 19. Novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Porque aqui tem um plano, você vai entender isso lá no capítulo 11. Vai falar o plano de Deus. Por que Deus endureceu o coração dos israelitas? Sabe para quê? Para salvar a gente. Muito forte isso. Então ele fala assim, será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse, farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Então isso, tudo Deus está fazendo para despertar Israel. Salvar os gentios é para despertar Israel também. Eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. 20, quer dizer, 20. E Isaías diz ousadamente, fui achado por aqueles que não me procuravam. Porque a gente nunca procurou a Deus. Lembra que eu falei lá no capítulo 1? Nós não procuramos a Deus. Por isso que é errado você falar assim, eu aceito Jesus. Na verdade é assim, Jesus me aceita. Porque não é a gente que aceita, é Ele que aceita a gente. E aí você pode percorrer a Bíblia inteira, você vai ver que Deus escolheu a gente. Uma escolha soberana dele. Então, fui achado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Uau! Deus se revelou, Deus se interessou por você, meu irmão. Deus se interessou por você, minha irmã. Deus se interessou por mim e por você. Isso é demais. 21 para encerrar agora. Mas a respeito de Israel, ele diz, o tempo todo, eu estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Gente, a pior coisa que pode acontecer é isso. Deus está liberando a graça dele sobre nós, todos os dias. Deus já encontrou você. Essa é a minha tese favorita. Deus já encontrou você. Você não caiu aqui de paraquedas. Você não entrou aqui de acidente. Tem a soberania de Deus envolvida. Ah, não, hoje não tinha nada para fazer, eu fui lá dentro da igreja. Não é isso. Sabe o que aconteceu? Deus te achou. Se você, vamos ficar de pé nessa manhã. E eu quero fazer um apelo genuíno nessa manhã. Alguém disse um dia o seguinte: por que a igreja faz o apelo e pede para a gente levantar a mão? Não pode ser uma coisa só eu e Deus aqui, pastor, quietinho aqui, só eu e Deus aqui no particular? Poder pode, mas deixa eu te explicar por que ele não é feito assim. Porque às vezes é orgulho nosso. Diz que tinha uma vez, o pastor estava pregando na igreja, lotada a igreja. E aí lá no fundo tinha um irmãozinho que estava ouvindo a palavra e estava resistindo à palavra. Era uma série de mensagens, durante 4 domingos. E no primeiro culto ele ouviu aquela mensagem, chorou, mas o pastor fazia o apelo no final e ele endureceu. Só que ele queria, mas ele estava tão orgulhoso que ele não ia. Quando foi no segundo domingo, ele apareceu de novo lá para ouvir a mensagem, querendo tomar a decisão por Jesus, só que ao mesmo tempo está cheio de orgulho. Não, porque que vão pensar de mim? Porque que vão falar de mim? Eu vou lá na frente, eu não sei o que, eu isso, eu aquilo. E aí passou um diácono do lado dele e falou assim: viu, o pastor está fazendo um apelo, só que eu não quero ir lá na frente. Será que eu não posso aceitar Jesus aqui mesmo na cadeira? Aí o diácono falou: ah, não, tem que ir lá na frente. Aí ele falou: não, mas será que eu não aceito? Aqui mesmo eu não aceito? Ele falou: não.
Só é válido se for lá na frente. Aí o rapaz saiu, né, foi embora para casa com aquele pensamento, tudo. Terceiro domingo, ele está lá ouvindo a mensagem, de novo a pregação, bem forte, ele quer aceitar Jesus. O diácono passa de novo, ele fala assim: eu tô muito emocionado, cara, Deus está ministrando meu coração, só que eu não quero ir na frente não. Tenho vergonha, não sei o que, eu não quero ir na frente. Será que não pode ser aqui mesmo? O diácono falou: não, tem que ir lá na frente. Tem que ir lá na frente. Aí, no último domingo da campanha, da série, o pastor faz o apelo. Aí na hora que o pastor faz o apelo assim, ele cria coragem, ele fala: agora eu vou, estou tão apaixonado por Jesus que eu vou lá na frente, eu vou, não tenho vergonha de nada, eu vou na frente. Aí o diácono falou: não, pode sentar aqui mesmo então agora. Sabe por quê? Porque era um orgulho dele que precisava ser vencido. O problema não é se ir na frente ou não ir. O problema não é levantar a mão ou não levantar. O problema é você se despir do seu orgulho. E eu quero nessa manhã fazer você refletir. Se Jesus voltar hoje, você sabe que você é um chamado de Deus já. Foi revelado isso aqui na palavra para você. Mas talvez você ainda não tomou essa decisão na sua vida. Você crê no seu coração, mas você não confessou com a sua boca. Essa manhã é uma manhã de oportunidades. E se você deseja de todo o seu coração nessa manhã confessar hoje Jesus, abrir a sua boca e dizer: é isso que eu quero, essa é a decisão da minha vida, eu recebo Jesus nessa manhã. Eu não sei se tem pessoas aqui que ainda não tomaram essa decisão, mas eu quero orar com você agora. Feche seus olhos. Senhor, a tua palavra diz que o teu Espírito é que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. As minhas palavras, o máximo que elas podem chegar é no ouvido dessas pessoas, mas o teu Espírito chega ao coração delas. O Senhor já testifica no coração desse homem, dessa mulher, que ele é chamado de Deus, mas talvez ele ou ela ainda não tomou essa decisão pública, reconhecendo o Senhor como o Senhor e Salvador da vida e da alma. Eu oro agora, Pai, se o Senhor deseja fazer algo poderoso no nosso meio através desse apelo, então que caia por terra agora todas as algemas, que sejam agora destruídas todas as objeções, toda a resistência agora caia por terra em nome de Jesus. E se tem alguém que quer tomar essa decisão hoje, você só vai levantar sua mão direita para o céu, mais nada. Você vai levantar e vai dizer: eu quero, é isso que eu quero, a minha decisão hoje é essa. Eu entrego a minha vida para Jesus, eu entrego o meu coração para Jesus, eu confesso com a minha boca: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Se você quer tomar essa decisão, vença o orgulho, vença a vaidade e decida-se agora em nome de Jesus. Se tem alguém tomando essa decisão, só levanta sua mão o mais alto que você puder. Não importa o que os outros estão vendo ou pensando, importa é que agora, nesse momento, o céu celebra uma festa por alguém que reconhece Jesus como Senhor e Salvador da alma, em nome de Jesus.